Salve, salve, galera! Continuando aqui a nossa aulinha de conjuntos, agora estudaremos subconjuntos de um conjunto. Ó. A é subconjunto de B se e somente se todos os elementos de A pertencerem a B. Vou trabalhar isso aqui com um exemplo. Vamos lá. Digamos que tem aqui o conjunto A com seus elementos 2 e 3. E tenho também aqui o conjunto B com seus elementos 2, 3 e 4. Você consegue observar aqui, ó, que todos os elementos do conjunto A estão contidos aqui no conjunto B. Tudo bem? Então, eu posso dizer que A é subconjunto de B. Pegaram essa ideia? Então, todos os elementos de A estão contidos em B. Beleza? Está aqui o 2, está aqui o 3. Então, eu vou dizer que o A ele é subconjunto de B. Bem fácil, conceito bem simples. Vamos aqui trabalhar um pouquinho com os símbolos, tá? Nós temos aí o símbolo está contido, o símbolo contém, o símbolo não está contido e o símbolo não contém. Esses símbolos aqui vão ser utilizados nas relações de conjuntos para conjuntos. Tudo bem? Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente praticar. Vamos lá, colocar aqui, digamos que eu tenho um conjunto D, e o conjunto D tem os elementos 5 e 7. Tem um conjunto E, com os elementos 5, 7 e 8. Tem um conjunto F, com os elementos 7 e 10. Tudo bem? A gente vai analisar aqui as relações aqui, ó, de D com E, de E com D. E com F e F com E. E depois aqui, ó, D com F ou F com D. Vamos lá para você pegar a ideia de como a gente vai utilizar esses símbolos. Observa aqui, ó, a gente vai começar com essa relação aqui D, conjunto D e o conjunto E. Veja bem, ó, que tipo de símbolo eu vou utilizar? Quando é que um elemento, um conjunto, né, ele está contido em outro conjunto? Quando todos os elementos dele estiverem dentro desse outro conjunto. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto D, tenho um conjunto E. Se você observar, ó, todos os elementos do conjunto D estão aqui, ó, inseridos no conjunto E. Então, eu posso dizer, eu posso afirmar que D está contido em E, ou seja, todos os elementos de D estão em E. Basicamente, é esse o conceito. Como é que seria a volta disso? Como é que seria uma outra maneira de falar isso? Eu posso dizer o contrário. Qual seria o contrário? Do E para o D. Eu posso dizer que o E ele contém o conjunto D. Tudo bem? Ó, o conjunto D está contido no conjunto E. Como é que seria a volta? Seria o quê? E contém D. Beleza? Próximo conjunto aqui, ó. A gente tem um conjunto E e a gente tem aqui o conjunto F, ó. E veja bem aqui, o conjunto E, ele não está contido aqui no conjunto F, certo? Então, aqui, o único elemento que o F tem do E é somente o 7. Mas, para estar contido, ele precisava ter também o 5 e o 8. Então, o conjunto E ele não está contido em F. Como é que eu vou representar isso? Eu vou colocar o símbolo de contido, só que eu vou fazer aqui uma linha na diagonal, para dizer que não está contido. Essa seria uma das maneiras de representar. Qual seria outra maneira, professor? Você poderia fazer o contrário, né? O F em relação ao E. O F em relação ao E, se você observar, ó, o F ele não contém os elementos do conjunto E. Então, poderia representar dessa forma também. Se a ida é E está contida em F, como é que seria a volta? F não contém conjunto E. Tá bom? Isso realmente é verdade. Ó, só visualizando você vai ver que o F ele não possui todos os elementos do conjunto E. Mais um exemplo para ver se realmente você já pegou a ideia. Ó. O conjunto D em relação ao conjunto F. Ó. O que a gente pode analisar? A gente pode analisar que D não está contido em F. Então, qual é o símbolo? D não está contido em F. Como é que seria a volta? A volta é só você mudar a direção do símbolo. Ó. Significa que o F ele não contém o D. Tudo bem, galera? Então, esses símbolos aqui é para a gente utilizar com relações de conjunto para conjunto. Beleza? Se ficar alguma dúvida, pode estar comentando aí. A gente vai estar respondendo vocês.
diferenças de conjuntos. Então, vamos lá. Dados os conjuntos A e B, a diferença de A e B, ó, é o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Representando isso aqui, né? Eu posso dizer também que X, ó, tal que X é um elemento que pertence a A, né? Mas ele não pertence a B. Vou colocar exemplos aqui práticos para a gente trabalhar um pouquinho isso aí. Digamos que eu tenho aqui um conjunto A, ó, conjunto A, com os elementos 7 e 10. E eu tenho aqui também um conjunto B, com os elementos 7, 12 e 8. Analisa aqui comigo, ó. Se fosse fazer a diferença de A em B, como é que seria essa diferença? Presta bem atenção aqui nesse pedaço aqui, galera, ó. Como é que eu vou fazer a diferença de conjuntos? Veja bem, ó. A menos B, como é que você pode pensar? Ó? São os elementos que o B ele não possui do A. Quais são os elementos que o B ele não possui do A? Olha aqui, ó. O B ele não tem o quê? Ele não tem o 10 aqui do A, né? Você pode pensar dessa forma. Você pega o segundo, ó. Pergunta o que é que o segundo ele não tem aqui do primeiro. O que é que o B ele não tem do A? Qual é o elemento que o B não tem do A? Tá bom? Então, qual seria esse elemento que o B não tem? Seria o 10. Beleza? Se fosse ao contrário, ó, se fosse assim, ó, B menos A. Você vai pensar, ó, quais elementos que o A ele não tem do B. O que é que o A ele não tem do B? Ele não tem o 12, ele não tem o 8. Então, seria isso aí, galera. Seria o quê? O 12 e o 8. Beleza? Você pode pensar dessa forma. Você consegue resolver qualquer questãozinha que envolva diferença de conjuntos. Então, falando de diferença de conjuntos, ó, o que é que o segundo ele não tem do primeiro? Qual é o elemento que o segundo conjunto não tem do primeiro? Ou quais elementos, tá? Também, às vezes, pode ter mais de um elemento, como foi o caso desse exemplo que a gente acabou de resolver. Complementar de um conjunto, ó. Então, quando é que vai existir esse complementar? Por exemplo, eu tenho dois conjuntos A e B, tá? A e B. O B ele precisa estar contido em A para acontecer essa relação de complementar, tá bom? Se isso não acontecer, professor, se o B não estiver contido em A, significa que não existe complementar, tá? Não tem o que fazer. E a maneira de resolver é a mesma, galera. A gente vai utilizar aquela ideia do conjunto de diferença para resolver complementar de um conjunto. Conjunto A, elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B, elementos 0, 2, 4 e 5. Antes de sair fazendo aí as relações do conjunto complementar, analise aqui comigo se existe conjunto complementar. Por exemplo, aqui, ó, observa que todo o conjunto B, ó, está contido no conjunto A, certo? Todo o conjunto B está contido no conjunto A. Aqui o A ele tem um 0, ele tem um 2, ele tem um 4, ele tem um 5. Ele tem todos os elementos do conjunto B. Então, eu posso afirmar que existe o complementar, tá bom? Mas se isso não acontecer, galera, simplesmente você coloca um símbolo de não existe. Então, tem um exemplo aqui, conjunto A, e tem aqui o conjunto B. Como a gente vai fazer aqui, ó? A diferença de A e B, eu posso representar isso como um conjunto complementar, se existir esse complementar, tá? Então, quem aparece primeiro fica na parte de baixo, quem aparece aqui em cima, quem aparece depois fica na parte aqui de cima. E aqui essa representação é a mesma coisa, galera. Analise aqui comigo, existe complementar aqui nessa situação? Existe. Por que que existe? Porque todo o conjunto B ele está contido no conjunto A. Se por acaso isso não acontecer, simplesmente ia colocar assim, ó, não existe complementar, beleza? Nesse caso existe. Vamos lá como é que a gente vai trabalhar, ó. Já trabalhou esse tipo de situação aqui, né? Como é que eu vou trabalhar o complementar de um conjunto, galera? Se ele existe. Essa simbologia, essa representação é a mesma que essa aqui, ó. Então você pode olhar aqui, ó, olha para a parte de cima, ó, o que é que o B ele não tem do A, tá bom? O que está em cima ele não tem aqui desse outro que está embaixo. Então, o que é que o conjunto B, quais elementos do B ele não tem do conjunto A? É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Quais são os elementos que o B ele não tem do conjunto A? Ó? O B, ele tem um 0? Tem. Ele tem 1? Não, então ele não tem 1. Qual seria o próximo? O 3, qual seria o próximo? Nenhum, né? Nesse caso aqui, quais são os elementos que o B ele não tem do A? Ele não tem o 1 e não tem o 3. Então, essa seria a nossa resposta, galera. Então, aqui, ó, seria os elementos 1 e 3. Muito simples, muito prático. Já encontrei o complementar
esse conjunto. Relembrando novamente, ó, se o conjunto ele não estiver contido no outro conjunto, aí não vai existir complementar, simplesmente coloca o símbolo de não existe. Bora avançar aqui? Bem, tópico que vai ficar para nossa próxima aula, união de conjuntos. Eu espero vocês lá para a gente revisar um pouquinho isso aqui, tá bom? Bons estudos, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.